E aí, beleza? Esse aqui é mais um vídeo da série sobre produção de vídeos para internet. Se você tem interesse sobre esse tema, quer criar vídeos para internet, você pode acessar a playlist com todos esses vídeos aqui no card. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a criação de assets, que são aquelas imagens que aparecem durante o vídeo, uma legenda, uma imagem ilustrando o que você está falando, com animação de entrada e saída. Isso valoriza muito o seu vídeo e a gente vai fazer isso juntos aqui de maneira profissional, usando o Premiere, Photoshop e After Effects junto os três para criar essas imagens e essas animações. Beleza? Vamos lá! Então aqui a gente vai ver um outro ponto, uma outra fase da sua edição de vídeo que é muito importante, que é a criação de assets, que a gente chama, né? Mas o que seria isso? Seria coisas que vão aparecer na tela. Então, nessa série a gente já viu como fazer a edição base, como montar o seu vídeo, fazer os cortes da maneira correta, editar a base da edição no Premiere, como tratar a cor da sua imagem, fazer o color grading, color correction. Já vimos como trabalhar com enquadramento e zooms, que é muito importante. Já vimos como tratar o áudio. Então aqui a gente já tem praticamente a edição pronta, né? Só que um último aspecto do vídeo é como você colocar de maneira profissional as coisas que aparecem na tela, porque é muito comum, às vezes você está falando uma coisa, você quer que apareça uma legenda, uma tarjinha, uma imagem assim, ilustrando o que você está fazendo. Isso é bem interessante você fazer, ilustrar o seu vídeo com o máximo de imagens, coisas possível, porque além de fazer o seu vídeo ficar mais didático, né, ele prende também a atenção da pessoa que está assistindo o seu vídeo. Então a gente vai ver como fazer isso aqui, e esse é um ponto da edição que muita gente às vezes negligencia, não faz, e isso valoriza demais o vídeo, assim. Porque tudo que eu mostrei até agora eram coisas praticamente obrigatórias de você fazer. Isso aqui seria como se fosse um plus, um algo a mais, assim. O seu vídeo funciona sem isso. Só que se tiver, ele fica com uma aparência muito mais profissional, chama muito mais atenção e dá um diferencial muito legal mesmo no seu vídeo. Então, eu tenho certeza que você, quando tá vendo um vídeo, você gosta muito mais de ver um vídeo todo ilustrado, com legenda, com imagens aparecendo, ilustrando o que a pessoa tá falando, do que um vídeo só da pessoa parada lá falando o tempo inteiro, certo? Então é o seguinte, como que a gente vai fazer isso? Eu tô aqui no Premiere, abri um arquivo aqui do último vídeo que eu postei no canal, só como exemplo, né, de como a gente vai trabalhar com isso. Então aqui, por exemplo, vamos supor que nesse ponto do vídeo eu tenha falado pra pessoa se inscrever na minha news. E aí é legal que nesse ponto que eu falo isso, apareça isso assim embaixo, falando assim, se inscreva na minha news, alguma coisa assim, né, pra reforçar a mensagem que eu tô passando. Então, vamos supor que o ponto é esse. Tem como fazer esse tipo de anotação direto no Premiere? Tem sim. O Premiere tem ferramentas aqui, ó, tem a ferramentazinha de texto. Eu posso simplesmente pegar essa ferramenta e escrever um texto aqui. Ele não tá aparecendo porque tá em branco e o fundo é branco, né? Mas se eu seleciono esse texto, venho aqui em Effects Control, ó, tem uma parte aqui que você controla o texto aqui, ó, Text, tá vendo? Você abre esse menuzinho aqui do Effects Control, ele deixa você controlar a fonte, o alinhamento, o tamanho, a cor aqui, ó, deixa eu mudar de cor para enxergar melhor. Tranquilo, só que isso é uma ferramenta bem limitada, né? Até tem aqui a opção de colocar, ó, Stroke, que é contorno, né, colocar um fundo, um background aqui, ó, se eu quiser colocar um fundo vermelho, ele me permite colocar uma sombra, ó, tá vendo? Deixa eu clicar fora aqui, ó. Ele me permite fazer esse tipo de coisa, mas essas ferramentas de edição aqui no Premiere são bem limitadas, né? Porque o Premiere, ele te permite criar gráficos assim simples, textos com fundo e sombra, e ele também te permite criar as animações aqui dentro. Por exemplo, eu criei aqui, ó, aqui na minha timeline, esse boxzinho que apareceu é o texto. Se eu quiser, se eu der play aqui, ele vai aparecer do nada. E o legal é que isso tem uma animação de entrada e saída, né? Então, eu posso também fazer isso no Premiere. Aqui no Effects Control, se eu, por exemplo, venho aqui em Motion, eu posso vir aqui, ó, na Position, aqui no começo, ó, colocar um keyframe aqui em Position, lá no meio colocar outro keyframe, aí eu volto nesse primeiro keyframe aqui que eu coloquei e mudo a posição, por exemplo, ó, arrasto isso aqui para baixo. E aí eu vou ter criado uma animação quando eu dou play, ó. Aparece o texto aqui, ele para, e aí eu crio uma animação de saída e pronto, criei uma animação direto no Premiere. Porém, a gente pode fazer isso de maneira mais profissional. Como? Se a gente criar as anotações no Photoshop, por exemplo, que o Photoshop tem infinitas ferramentas a mais pra gente fazer isso aqui muito mais bonito do que criando aqui direto no Premiere. E também criando a animação no After Effects. porque o After Effects faz animações bem mais bonitas e profissionais do que no Premiere. Então a gente usa o Premiere só para criar a base da edição e esses pontos que a gente viu até agora nessa série. Mas criação de gráficos, coisas que vão aparecer na tela, eu gosto de criar sempre no Photoshop. Aí eu jogo aqui pro Premiere e faço a animação no After Effects. Cada software específico e muito melhor para fazer esse tipo de trabalho específico do que o Premiere em si, beleza? E é isso que a gente vai fazer juntos aqui. Então aqui, ó, eu já sei que é nesse ponto aqui que eu quero criar essa anotação.
animação. Então o que você pode fazer para começar? Você pode, primeira coisa, vir aqui nessa câmerazinha, aqui na janela Program, aqui onde você vê o preview do seu vídeo, você clica aqui nessa câmerazinha, ele vai exportar um frame na resolução do seu vídeo. Então esse vídeo é em Full HD, ele vai exportar uma imagem em Full HD na qualidade real do vídeo, como se ele tivesse renderizado deste frame aqui que eu tô com a agulha parada, beleza? Seleciono aqui o local, posso dar um nome aqui, ó, frame, e dou um OK, beleza. Aí eu vou lá pro Photoshop agora. Aí aqui no Photoshop, eu posso vir aqui, ó, em File, Open, e tá aqui, ó, o frame que eu exportei lá no Premiere. Tá aqui. Aí, em cima disso, você consegue vir aqui e criar a mesma coisa, ó. Venho aqui, ó, texto, exemplo. E aí eu consigo posicionar bonitinho aonde eu quero. Vamos supor que eu quero colocar um texto aqui alinhado a esse quadro aqui onde eu apareço no vídeo. Aí eu tenho a referência certinho, depois eu só venho aqui, ó, oculto a camada da referência e exporto um PNG em fundo transparente disso aqui, né? Você vem aqui no Save for Web. Você pode acessar o Save for Web tanto aqui, ó, no Export Save for Web, ou o atalho, que é sempre melhor, mais rápido, né? O Alt Shift Ctrl S. Você aperta, vai aparecer aqui o Save for Web, você muda aqui para PNG e aí ele vai exportar, ó, em fundo transparente, só a imagem. E aí você exportando isso aqui, ó, vou dar um save lá na pasta com o nome de frame mesmo em PNG, volto lá no Premiere, aí eu venho aqui na janela Project, dou 2 cliques aqui nela para importar um arquivo, importa aqui esse PNG, ó, frame PNG, abrir. No momento em que eu coloco ele aqui, ó, ele cai no local exatamente onde eu queria aqui, ó, já na posição certinha. Lógico que aqui eu só fiz um texto simples, uma coisa só de exemplo mesmo, mas o legal de fazer as coisas no Photoshop é que você tem diversas outras opções para deixar isso aqui mais profissional e mais bonito. Beleza, só fiz esse exemplo rápido aqui para você entender como funciona o processo. Mas aqui no Photoshop eu vou fechar esse arquivo de exemplo que eu criei e o que eu vou importar lá é isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl H para ocultar as linhas guias e você enxergar bem o que eu fiz. Como eu falei no exemplo, é como se no momento ali eu tivesse convidado a pessoa para se inscrever na minha newsletter, certo? E aí eu criei isso aqui, ó, um gráficozinho bonitinho, que é bem simples na verdade, é só uma bolinha aqui, ó, com esse iconezinho de cartinha para ilustrar, né, o fato de ser um e-mail marketing, um box branco e o texto aqui, receba os novos conteúdos por e-mail, beleza? Exportar isso aqui, eu quero fazer uma animação em 2 partes. Eu quero que primeiro apareça essa bolinha e depois apareça essa tarja branca aqui por trás. Então como que eu vou fazer? Eu vou primeiro ocultar essa layer preta aqui, que eu não quero que isso vá, quero que só vá o gráfico com fundo transparente. Primeira coisa, eu vou exportar essa bolinha, então eu deixei só a camada dos dois aqui ativas, a bolinha e o meio, e vou exportar isso aqui. Ctrl Shift Alt S para abrir o Save for Web, PNG normal, essa é a configuração mesmo, dou um salvar. Aí aqui na pasta, eu vou até deletar isso aqui que eu não vou usar, foi só o exemplo mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, mail 01. E agora eu vou exportar a outra parte, só a tarjinha e o texto aqui, com o nome de mail 02. Beleza, agora vamos voltar lá pro Premiere. No Premiere é a mesma coisa, vou deletar isso aqui que eu não vou usar mais, vou dar 2 cliques aqui na janela Project para importar e vou importar esses dois aqui, ó, mail 01, mail 02. Aí você talvez esteja se perguntando, tá, se você vai fazer a animação direto no After Effects, por que você não importa no After Effects primeiro e depois joga no Premiere? Sim, essa é uma opção. Só que qual é o legal de você trazer pro Premiere antes? É que, tipo assim, eu vou importar aqui, ó, os dois, e aqui eu já acerto a duração que eu quero que esse gráfico apareça. Porque, por exemplo, você está falando sobre um assunto, enquanto você está falando, aparece esse gráfico. E ele fica na tela enquanto você está falando daquilo. E aí, você parou de falar, ele some, entendeu? Então, o negócio acontece de acordo com a sua fala. Então, seria chato ter que ficar fazendo conta aqui quanto tempo eu falei sobre isso, entendeu? Então, aqui no Premiere, a gente já acerta isso facilmente. Vamos supor que a minha fala tenha durado esse tempo aqui, ó. Tenha sido esse trecho de áudio aqui. Eu comecei a falar sobre se inscreva no meu e-mail aqui e parei aqui. Então, eu já venho e acerto isso aqui, ó. A duração do gráfico, da entrada e da saída do gráfico, certinho aqui na minha timeline. Beleza? Acertei a posição, acertei a duração dele na timeline. Agora eu tô pronto para levar isso pro After Effects e fazer a animação. Como que eu faço isso? Você seleciona os dois gráficos que você criou, os dois PNGs na sua timeline, e aí você clica com o botão direito neles e clica nessa opção aqui, ó, Replace with After Effects Composition. Inclusive isso é uma coisa que eu sugiro muito que você crie um atalho para isso, porque essa é uma função que você vai usar muito. Então toda vez vir aqui, clicar com o botão direito e clicar, você está perdendo tempo, sendo que você vai usar diversas vezes isso. Então eu já sugiro de cara que você venha aqui em Edit, Keyboard Shortcuts, ou atalho Ctrl Alt K.
Aí vai abrir aqui as opções de atalhos do Premiere. E aí você define um atalho. Você pode definir só um atalho de uma tecla só, por exemplo, aqui a tecla C cedilha aqui não tem um atalho. Eu poderia clicar aqui e definir um atalho para ela. Ou então você pode definir com modificadores, por exemplo, apertando o Ctrl mais alguma coisa, o que acontece? Ctrl Alt mais alguma coisa. Então, por exemplo, a função aqui para mim, a Replace with After Effects Composition aqui, ó, eu já defini o atalho como Shift F3. Então você vem aqui na sua busca por Replace with, já vai encontrar aqui, ó, Replace with After Effects Composition. Clica aqui nesse painelzinho e define um atalho para ela que você vai usar isso toda hora. O meu atalho é Shift F3, beleza? Então eu vou selecionar os dois aqui, dar um Shift F3, ele já vai abrir o After Effects aqui, ó. Já brilhou meu After Effects. Como é um arquivo novo, a primeira coisa que ele faz é perguntar onde eu quero salvar esse arquivo, né, que ele acabou de criar. Eu vou salvar nessa mesma pasta aqui com o nome de animação, beleza? E aí aqui, ó, ele já trouxe, ó, aqui na minha janela Project aqui do After, ele já criou a sequência, né, que é essa sequência que tá aberta aqui, e já trouxe os dois PNGs do jeito que foram exportados lá no Photoshop e estão no Premiere. No Premiere, nesse momento, se eu voltar lá, ele já transformou, eram dois PNGs, agora já mudou para um único arquivo de After Effects. Por enquanto não mudou nada porque a gente não fez nenhuma animação. Então voltando aqui no After, deixa eu aumentar um pouco essa tela aqui para você enxergar melhor o que eu tô fazendo. Eu vou fazer uma animação bem simples, vou aumentar um pouco o zoom aqui pra gente enxergar melhor, né? Vou deixar aqui o zoom bem maior aqui na parte que a gente tá trabalhando. Então aqui a bolinha de cima, o PNG de cima é a bolinha e o PNG de baixo é a tarja. Então vou fazer uma animação simples. Como que eu vou fazer? Eu vou até aqui no After tem essa opção que é bem legal. Você pode deixar o fundo preto ou transparente. Nesse caso, como temos essa tarjinha branca aqui, a gente consegue enxergar melhor no fundo preto. Então aqui eu vou selecionar a primeira layer aqui, ó, da bolinha. Vou apertar a tecla Y, que é um atalho para essa função aqui, ó, a Pan Behind, né, que eu consigo modificar aqui esse Anchor Point, aqui esse ponto âncora, né? Porque isso significa que a minha animação vai sempre partir a partir desse ponto âncora. Como eu vou fazer uma animação de escala, eu não quero que a escala parta aqui do meio, eu quero que ela parta aqui do meio da bolinha. Então, primeiro, antes de fazer a animação, eu vou posicionar isso aqui. E a tarja aqui, como é uma animação de posição, que vai para lá ou para cá, a posição desse ponto âncora aqui não faz diferença para mim nesse momento. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma animação aqui, ó. Vou abrir aqui os parâmetros de Transform e vou colocar aqui, ó, um keyframe aqui na escala. Vou deixar em 0, que ele vai partir do 0 mesmo. E lá nos 30 frames aqui, ó, eu vou colocar um outro keyframe e vou deixar em 100%. Então já temos uma animação aqui, ó. A bolinha vai sair do 0 e vai até o 100. Aqui eu vou animar a posição da minha tarja. Então eu vou colocar de novo aqui a minha agulha no primeiro frame aqui. Vou criar um keyframe aqui na posição e lá nos 30 frames eu vou colocar um outro keyframe. Então a posição final dele é essa aqui mesmo onde eu criei ela, mas eu quero que ela saia lá de trás. Então eu quero que ela saia daqui, ó. Tô mudando o parâmetro aqui no primeiro keyframe, arrastando ele para a esquerda aqui, ó, que eu quero que ele saia lá de trás. A bolinha cresce e a tarja aparece. Só que, óbvio que eu não quero que essa tarja apareça tão cedo aqui. Eu quero que ela comece a aparecer aqui quando a bolinha já tá mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Então, eu vou pegar esses dois keyframes, eu só fiz eles no começo para eu medir aqui os 30 frames, né? Agora eu vou selecionar os dois e arrastar aqui para a direita, que eu quero que essa animação comece quando a bolinha já tá grandinha assim, ó. Aí ela sai lá de trás, beleza? E ao mesmo tempo, eu também não quero que essa tarja apareça aqui desse lado, né? Então eu vou criar uma máscara disso aqui para que ela só apareça daqui para lá. Certo? Então o que eu vou fazer? Vou mover isso aqui um pouquinho mais para cá. Como que eu faço essa máscara? Primeiro eu vou pegar essa ferramenta aqui de retângulo, sem nenhuma layer selecionada, tira a seleção das duas, ó, clicar fora assim para nenhuma ficar selecionada. Eu vou desenhar onde que eu quero essa máscara. Eu quero ela exatamente aqui, ó. Eu quero que esse retângulo só apareça nessa região. Aí aqui eu vou posicionar essa máscara exatamente em cima da layer que eu quero que ela mascare, né? Que é essa Male 2 aqui. E aqui eu vou ativar essa opção aqui, ó, Toggle Switches Modes. E aí eu vou vir aqui nessa segunda lista aqui e vou ativar essa opção aqui, ó, Alpha Mate Shape Layer 1. Shape Layer 1 é esse shape aqui que eu acabei de criar, né? E aí eu vou fazer que eu vou ativar a camada alfa disso aqui. O que ele faz? Ele desaparece com o meu retângulo que eu criei, mas ele faz com que a minha layer de baixo só seja exibida na região onde está esse shape. Então olha o que acontece, ó. Vou até arrastar um pouco mais para cá para você enxergar melhor. Ele só aparece
exatamente onde eu quero mesmo, ó. Nesse canto esquerdo aqui, ó, ele tá aqui, só que ele não tá aparecendo, e aí ele só aparece onde eu quero que ele apareça exatamente. Beleza? Então aqui tá tranquilo, já criamos a nossa animação, agora eu só preciso criar minha animação de saída, né? Do jeito que eles entram, eles vão sair aqui no final. Só que antes de passar esses keyframes pro final e inverter eles, eu vou com que essa animação fique mais convincente. Como que a gente faz isso? Porque, ó, se eu der play nessa animação, já tá uma animação ok, só que ela não tá profissional. Uma animação linear dessa, meio sem vida, sem graça, eu conseguiria fazer isso direto no Premiere. Só que aqui no After a gente tem ferramentas que fazem com que a nossa animação fique mais convincente. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, eu vou selecionar esses dois keyframes e vou apertar o atalho F9. O atalho F9 vai ativar exatamente isso aqui, ó. Quando eu clico com o botão direito, tem essa opção aqui, ó, Easy Easy. Tá vendo aqui, ó? F9 o atalho. Ele já mudou aqui o símbolo da nossa animação. Se eu ativar aqui os gráficos de animação, ó, por exemplo, se eu selecionar esses dois aqui e ativar esse Graph Editor aqui, ele abre esse gráfico de velocidade. Se o seu gráfico de velocidade não estiver sendo exibido, pode ser que esteja um outro gráfico aqui, ó. Você desativa e ativa esse Edit Speed Graph. E aí o que acontece? Quando eu dei o Easy Easy, ele criou isso aqui no meu gráfico, ó. Por exemplo, eu vou dar um Ctrl Z para deixar de ser Easy Easy. Ó, voltou a ser normal. Quando eu seleciono os dois e abro o gráfico, ó, esse aqui é o gráfico de velocidade. Isso mostra que a velocidade da minha animação, do início ao fim, era a mesma. Agora, quando eu seleciono tudo, dou um F9, ele mostra aqui que a minha velocidade saiu do zero, aí ele foi aumentando, ficou bem rápida, e aí no final ele ficou lento de novo. A mesma coisa aqui na tarjinha, ó. Ela sai lenta, fica rápida e chega lentinha. Isso já faz a animação ficar mais legal, ó. Tá vendo? Bem legal isso aqui. Porém, como é uma animação de entrada, tem como a gente deixar essa animação ainda mais legal aqui no gráfico. Se eu selecionar aqui os dois keyframes, vim aqui em Speed Graph, eu consigo selecionar esses pontos e mexer nesse gráfico de velocidade, ó. E aí a animação de entrada sempre fica mais legal assim, ó. Se eu fazer com que a velocidade dela seja super rápida na saída e ela chegue super lenta, ó. Ela sai rápido e chega mega lento. Aí fica perfeita a animação. Veja, vou dar um play aqui, olha como já ficou mais legal. Já é outra coisa, ó, perceba. Muito mais legal. E aí o toque final é você vir aqui e ativar essa opção aqui, ó, o Motion Blur nas duas layers que tem animação. Isso vai fazer com que, ó, no meio da animação, ó, a gente vai conseguir perceber mais na tarde, ó. Durante a animação, ele vai fazer com que tenha esse efeito de movimento, que é uma coisa natural mesmo, né? Quando você tira uma foto mexendo o braço de um carro passando rápido, ele deixa esse rastro, né? Isso faz com que a animação fique mais realista ainda, ó. Olha como ficou legal essa animação. Perfeito, né? Então, beleza. Agora os nossos keyframes já estão editados do jeito que eu quero. Eu só vou copiar eles lá no final e inverter. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar esses dois aqui no começo, vou dar um Ctrl C, coloco minha agulha lá no final, dou um Ctrl V, clico com o botão direito, veio aqui em Keyframe Assist e dou um Time Reverse Keyframes. E eu não preciso recriar os keyframes, ó, ele simplesmente sai aqui já com a animação bonitinha do jeito que eu quero. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com a da tarja. Ctrl C, com a camada aqui selecionada, né, certinha. Ctrl V, botão direito, Time Reverse Keyframes. E aqui a animação da tarja, eu só tenho que tomar cuidado para colocar ela, fazer com que ela acabe num ponto em que vai ficar legal na animação, né, ó. Dá até para ser um pouquinho mais para dentro, ó. Para ela sair no limite do tamanho da bolinha aqui, ó. Sem que a gente veja ponta nenhuma, ó. Aqui tá legal, ó. Vamos jogar um pouquinho mais para dentro, vamos ver. Ó, ainda dá para jogar mais para dentro, vamos ver. Qual o limite aqui, ó. Ó, aqui já passou do limite, ó. Porque aqui a bolinha ficou muito pequena, eu tô conseguindo enxergar a máscara que eu fiz. O ideal é que a bolinha esteja desse tamanho. Esse aqui é o ponto ideal, ó. Então eu vou deixar o meu keyframe nesse ponto. E aí a animação de saída, ó. Ela sai e pronto. Eu não vejo a emenda que a gente fez ali. Então, ó, a animação ficou pronta. Eu vou dar um play nesse ponto aqui, ó. Ela entra, fica um tempinho na tela, que é o tempo que eu tô falando lá no vídeo, e ela sai. Perfeito. Temos aqui o nosso asset criado com uma animação perfeita. Vou voltar lá no Premiere e veja, temos aqui, ó, do jeito que tava lá, do jeito que tá no After, ele já atualiza, não precisa importar nada, ele já tá linkado, entendeu? Ó? E aqui ficou certinho, ó, vamos ver. Recebo os novos conteúdos por e-mail, ficou no tempo que eu falo, saiu.
Perfeito. Isso aqui, essa animação eu vou usar mesmo daqui pra frente no canal. Eu criei aqui ela pra esse vídeo pra exemplificar, mas eu vou usar porque como eu tenho uma newsletter agora onde eu mando pras pessoas novos conteúdos e eu já tenho anunciado isso nos vídeos, e eu não tinha uma animaçãozinha dessa, então eu vou simplesmente usar essa animação daqui pra frente nos meus vídeos e já fica aqui um exemplo pra você de como criar. Lógico que eu dei um exemplo de uma tarjinha animada assim simples lá embaixo, mas você pode usar pra colocar imagens, por exemplo, você tá falando de alguma coisa, aparece a imagem do lado do seu rosto assim grandona, aí você faz ela, acerta ela no Photoshop antes, corta, coloca uma sombrinha, deixa ela bonitinha, aí você joga aqui no Premiere, joga lá no After, faz uma animação de entrada e saída do jeito que eu te mostrei aqui, já vai estar atualizado aqui no Premiere e aí pronto, só renderizar e o seu vídeo tá bem profissional com assets e animações super profissionais. Beleza? Então beleza, você viu que esse é até um processo trabalhoso, porém isso vai valorizar muito o seu vídeo. Sempre que você puder ilustrar as coisas que você está falando, faça isso, porque isso realmente valoriza demais o seu vídeo e prende mais a atenção das pessoas. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreva para receber os próximos vídeos, que toda semana tem vídeo novo aqui no 10 Tutoriais. Além disso, você pode receber os novos conteúdos também de outras duas formas que você preferir, e são duas formas que não falham. Você sempre vai receber os novos conteúdos, que é por e-mail, link na descrição aqui para você entrar na minha news, e aqui está a animaçãozinha que a gente criou hoje, e também pelo grupo do canal no Telegram. Acabei de criar, eu coloquei o nome de Galera DS, então se você quer fazer parte da Galera DS, o link para entrar nesse grupo do Telegram está aqui. Vou postar os novos conteúdos lá também e outras dicas lá, se você quiser fazer parte desse grupo, link aqui na descrição e a gente se vê por lá. Já tem bastante conteúdo aqui no 10 Tutoriais e tenho certeza que muitos deles podem te ajudar bastante. Você pode começar por esse vídeo que tá aqui embaixo de mim, tenho certeza que você vai gostar também. Beleza? Valeu, abraço!